Então, estamos aqui com o professor Ricardo, e professor Ricardo, por favor, se apresente aí para a gente. Micael, Flávio, primeiro agradecer a vocês, que eu acho que é uma oportunidade muito boa de a gente poder falar um pouco sobre a disciplina, para que os meninos passem a ter uma visão realmente do que é a disciplina, conhecerem um pouco melhor antes de escolherem ou não fazer a disciplina, né? Como disciplina optativa. Então, acho que é muito importante a gente ter os meninos terem o mínimo de conhecimento sobre isso. Tá, meu nome é Ricardo Marinho, eu sou arquiteto, né? Sou especialista, mestre, doutor, pós-doutor em engenharia civil, sou psicólogo ambiental também, formado em psicologia, na área de psicologia de comportamento, né? Que é isso que a gente tem muito a ver com essa parte de urbanismo. Já sou professor associado da UFC já há 29 anos, né? E estamos aqui, estamos aprendendo aqui juntos, tá? PCE 2 é pré-requisito para ela. Então, ficaria algo ali para o 7º semestre, né? Então, eu acredito que a maioria dos meus alunos são concludentes, ou meninos do 9º, do 8º, né? Mas é mais isso. Primeiro que eu sempre senti a necessidade de que a gente fala de construção civil sem humanizar o processo. Então, a gente fala da construção de prédios, a gente fala dos mega prédios que estão aí com a outorga onerosa, né? Agora no novo plano diretor, mas a gente nunca fala dos efeitos da construção dentro da própria cidade, né? Que isso não é gratuito, que tudo que acontece aí tem um impacto dentro da nossa cidade. Então, os meninos, eu sempre pensei assim, seria tão bom que os meninos da Civil começassem a ter também uma visão mais global, não é? Mais humana, do que acontece realmente dentro da cidade, a partir dessas opções de construção civil, de mega prédios, de mega construções, de edifícios que têm toda uma tipologia, onde não se preocupa com ventilação, orientação. Isso é muito complicado, porque a gente está construindo caixas, né? Então, a ideia é que, e a gente tem um péssimo exemplo dentro da própria universidade, que a gente, às 7 horas da manhã, está ligando o ar-condicionado e acendendo a luz, às 7 horas da manhã, independente das condições, que não seria absolutamente necessário, né? Então, assim, eu penso que a grande questão é essa, é ampliar uma discussão dentro do curso de engenharia para que a gente forme engenheiros com uma convicção dos impactos das construções, do que pode ser feito para minorar, né, para transformar numa cidade mais humana, numa cidade com não só com uma estética, mas com um impacto menor dentro das questões urbanas dentro de Fortaleza, né? Eu acho que essa é a grande questão da disciplina, é o que ela busca. Eu não acredito em disciplina que não mude, né? Disciplina tem que mudar, ela tem que buscar. Então, se eu disser assim, olha, no ano passado nós fizemos uma série de palestras, é uma disciplina que tem um bloco de palestras, né? Com quem? O que é que a gente já teve dentro da disciplina de palestrantes? Geralmente palestras online, porque com essa coisa do pós-pandemia, muita gente não quer mais se deslocar. Então, eu acabo pegando muita gente aqui de Portugal e acabando e trazendo esse pessoal nessa discussão online, né? Então, a gente tem professores do Instituto Superior Técnico de Lisboa, professor já trouxemos professores da Nova de Lisboa, professor da Universidade de Évora, trouxe o Bernardo, que foi me orientando, está fazendo doutorado em Tel Aviv, sobre telhados verdes, o Paulo César Reis, que fez o projeto do Iguatemi. Então, assim, projetos que a gente possa discutir, a aula é mais uma grande discussão
a gente tem matéria, obviamente, tudo, mas é uma grande discussão sobre questões, né? As questões das certificações ambientais, a gente vai ver LEED, vamos ver o Aqua, vamos ver HQE, Procel Edifica, LEED Core and Shell, vamos ver todas as certificações para que vocês, dentro da construtora que vocês forem trabalhar, vocês têm pelo menos uma noção. Qual é a certificação adequada para o meu prédio, né? Aonde que isso realmente como é que eu consigo pontuar? Como é que eu consigo conversar com alguém que está projetando esse meu prédio para que a gente consiga marcar mais pontos dentro dessa certificação? Esse é um setor da disciplina. As palestras, visitas, a gente geralmente faz algumas visitas. Visitas a quê? A gente faz visita à fábrica de BTC, de bloco de terra comprimido, fábrica de... visitamos uma escola totalmente sustentável lá na Sapiranga, de uma ONG. Visitamos o sítio Tiradentes, que é um sítio que tem conceitos de permacultura. Então, a gente analisa vários aspectos, as visitas, as palestras e material efetivo de aula, tá certo? Basicamente, a gente trabalha dentro dessas três vértices, assim, dentro da disciplina. A disciplina se propõe a um processo de questionamento, né? Então, assim, eu acho que vocês, no meu ponto de vista, vocês precisam ter senso crítico sobre os materiais que a gente está especificando para dentro de uma obra. Qual o impacto do gesso num sistema em parede pronta? Como é que qual o impacto desse resíduo de gesso que vai ser gerado no pós-obra, né? Quanto a gente está gerando de resíduo dentro dessa obra? A gente visita os aterros, as zonas de resíduo de RCD. É apavorante, né? Porque você vê que a gente não discute isso em sala de aula, né? Mas a gente está gerando um impacto dentro da construção civil absurdo, com quantidades de gesso, por exemplo, que não tem mais condição de utilização, que não podem ser aterrados, montanhas e montanhas e montanhas de gesso, de resíduo tipo C, que não conseguem ser absolutamente aproveitados. Então, assim, eu acho que o grande ponto, e o que eu considero mais importante dentro da disciplina, é uma relação de vocês começarem a questionar. Por que tem que ser desse jeito? Por que isso tem que ser feito assim? Por que sempre foi feito assim? Né? Por que a gente não pode fazer isso de uma outra maneira? Então, essa é a grande questão de obra. Por que a gente tem que projetar caixas? Por que a gente tem que construir caixas? E a gente não pode pensar em novas maneiras de construção, com menor impacto, que as pessoas se relacionem de uma maneira mais efetivamente melhor. Então, essa é a grande... Eu penso que o ponto crítico, que a relação crítica com a matéria é a coisa mais importante, que é o que eu gostaria de ver em vocês. Ela sempre fica alterando entre quinta e sexta. Eu acho que de 1 às 4 era na quinta, e no outro semestre ela vira sexta de 2 às 5, se eu não me engano. Tá? Então, acho que nesse semestre agora ela é na sexta. Eu não sou uma pessoa que sou muito ligada na questão da prova em si e tal. Então, eu gosto muito da gente fazer uma roda de conversa, discutir sobre determinados pontos e fazer quase que uma avaliação oral, muitas vezes, né? Sobre determinados temas. Então, uma conversa do que a gente conseguiu entender, se a gente consegue discorrer uma conversa, um assunto sobre aquilo, ou um pequeno trabalho de equipe. Eu não faço provas dentro dessa disciplina. Eu penso que essa disciplina, eu pretenderia, antes de deixar a UFC, me aposentar, dela virar uma disciplina obrigatória, não é? Porque ela é uma disciplina tão relevante dentro da formação de vocês e cada vez mais tão importante que ela não poderia ser vista como uma disciplina optativa, sabe? Mas é uma questão de tempo. Já conseguimos colocá-la no currículo, né?
Então, no futuro, talvez ela vire uma disciplina obrigatória, porque ela é fundamental na formação de vocês como engenheiro. Se está na dúvida, não, tá? Porque não é uma disciplina de resposta, é uma disciplina de pergunta. É uma disciplina onde a gente vai questionar muito mais e desenvolver uma noção sobre grandes questionamentos do que uma discussão, uma disciplina onde a gente tenha aquelas respostas amarradinhas e iguais para a vida inteira. Tá? É uma disciplina para quem quer pensar, para quem quer discutir, para quem tem essa visão que o engenheiro é muito mais do que alguém que esteja simplesmente acompanhando uma obra. Tenha dúvida, não faça não. Faça se tiver realmente com vontade de aprender, de discutir isso de uma maneira mais honesta, séria, aberta. Tá? Eu adoro quando tem uma turma cheia, uma turma com muito menino que gosta de falar, que gosta de conversar. Isso para mim é uma maravilha. É onde me dá o prazer de realmente saber que eu estou no lugar certo. Pois pronto, professor. Então, em nome do PET Civil, nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço você, meninos. Muito obrigado.